A dança é mente. Mas o que de fato é a mente? Seria um emaranhado de funções cognitivas que acumulamos ao longo da nossa evolução? Como podemos definir a mente? Seriam as nossas memórias? A nossa consciência? Seria talvez a nossa afetividade? Definir a mente é muito complexo, porque não trata-se apenas de um conjunto de funções, apesar de ser essencial para a existência da mente. Mas como é que a gente consegue definir a linguagem sem falar de língua, expressão, história, fatos sociopolíticos? O que seriam as memórias sem o meu contato com o outro? O que seria a aprendizagem sem a interação, sem os estímulos? Antes de falar sobre como que a dança e a mente interagem, eu quero falar sobre a mente. O que é isso? O que é a mente? Uma das palavras mais usadas para explicar a mente é a consciência. Mas o que seria a consciência? Como explicar a consciência sem a minha interação com o outro? Como explicar a consciência simplesmente e puramente com fatos e funções do cérebro? O que seriam essas funções que não na minha relação com o outro? Como que eu poderia definir como que elas se manifestam no mundo sem o mundo? A consciência, necessariamente, ela é desenvolvida no social. Primeiro, no ambiente familiar, que é o primeiro ambiente social no qual a criança está inserida. E depois na escola, na dança, no trabalho, na sua própria família e em tantos outros espaços sociais no qual ele está interagindo. Para explicar um pouco mais sobre isso, eu quero falar sobre a nossa perspectiva sobre o desenvolvimento da mente. Geralmente a gente pensa que criamos os nossos filhos para o mundo. A gente cria a criança para o mundo. Obviamente isso é correto, né? Isso é verdadeiro. É assim que é. Mas essa perspectiva ela também implica em algumas ideias que eu não sei se estão tão corretas assim. Uma delas é de que a gente pensa que criamos aquela criança até certo ponto. A gente desenvolve ela ao máximo e em um determinado momento ela estará pronta para ser colocada no mundo. Ela estará pronta, enfim, para viver. O que está naturalmente incorreto. A criança ela não se desenvolve para o mundo, ela se desenvolve no mundo. Ela se desenvolve e aprende enquanto ela interage, enquanto ela participa ativamente desse mundo. Há algumas ideias errôneas que a gente tem sobre esse desenvolvimento, em especial no desenvolvimento da inteligência, a aprendizagem, né? Na escola regular. E nesse ambiente em especial, a gente pensa que certos fatores do ser humano que integram ele vão atrapalhar esse processo. As relações vão atrapalhar. O coleguinha do lado ali vai atrapalhar. As emoções, elas precisam ser abafadas. O movimento, ele precisa ser abafado. A gente desenvolve muito a inteligência, certos aspectos da mente na escola regular, enquanto estamos sentados em uma cadeira, mas muitos outros são completamente descartados. A ideia de que a aprendizagem é mecânica, ela simplesmente não se sustenta. Essas ideias vêm justamente a partir da ideia da separação da mente do corpo. É um erro pensarmos que, obviamente, podemos separar a mente do corpo, as emoções do processo de aprendizagem. Afinal, somos únicos, somos um. Não é possível simplesmente descartar uma questão que é tão fundamental no ser humano, como a mente, ou como o corpo, ou como as emoções, ou como os aspectos sociais. Somos um que integram todas essas questões. Somos seres biopsicossociais. Temos um corpo,
essa parte, esse aparato biológico. Temos a nossa mente, também com as nossas funções mentais, com a nossa afetividade, e temos o social, que são as questões culturais, políticas, históricas. O aspecto mais importante da dança nesse contexto é justamente não ignorar esses aspectos. O ser humano ali naquele contexto de dança, ele se desenvolve integralmente. O professor ele está muito ciente de que um aluno precisa estar atento, ele precisa memorizar os passos, ele precisa estar ali com a sua mente implicada no dançar. Mas ele também sabe o quanto que o corpo é obviamente primordial nesse processo. Ele também sabe o quanto que cada aluno motiva o outro e como que um aluno serve de exemplo para o outro. Ele valoriza os aspectos sociais na sala de aula de dança, em que isso não é possível abafar. A interação entre os alunos se dá de uma forma muito evidente, enquanto que muitas vezes na escola regular, até essa interação é abafada. Os bilhetinhos passados de um para o outro sem ninguém ver. Afinal, o movimento ele não deve ser valorizado nesse espaço. Para a gente perceber um pouco mais dessa perspectiva sobre o ser humano, eu queria trazer alguns estudos, alguns autores da psicologia, para a gente conseguir ter uma compreensão um pouquinho mais profunda sobre o ser humano em qualquer contexto, na dança, na escola, enfim. Um desses autores é Bronfenbrenner. Esse autor ele fala sobre a teoria ecológica do homem. A teoria ecológica fala sobre ambientes, ecologia, né? E ele fala sobre sistemas. Esses sistemas a gente pode entender a partir da perspectiva, por exemplo, de uma boneca russa. Vamos pensar numa boneca russa para a gente entender esses sistemas. Existem várias camadas dessa boneca. E cada vez que a gente abre, existe outra, até chegar à última, que poderia ser, nessa perspectiva, o próprio sujeito. Esse sujeito está inserido primeiro, numa primeira bonequinha ali, que é justamente a família. Uma segunda bonequinha que a gente abre poderia ser, por exemplo, a escola, os colegas, a dança. Um outro sistema é aquela comunidade ao redor. Qual é a cultura daquele bairro, daquela cidade, daquele ambiente? E por fim, um contexto político mais global. Os contextos ou sistemas mais externos, eles influenciam naturalmente os sistemas que estão mais lá dentro, né, mais próximos do sujeito. Então, as bonequinhas menores são sempre influenciadas pelas bonequinhas maiores. O contexto cultural, político, tudo isso influencia, por exemplo, decisões familiares. Naturalmente, em um país que talvez não valorize a cultura, que não valorize a arte, possivelmente vai influenciar, se a gente está falando de aprendizagem de crianças, os pais a talvez não investirem na dança, em espaços culturais, em espaços artísticos. Ao contrário, se esses pais estão numa cidade em que existem mais espaços de dança, de arte, provavelmente eles vão ser influenciados por esse contexto. E também vão ser influenciados muitas vezes a colocar os seus filhos numa escola de dança, por exemplo. Por essa perspectiva, os ambientes mais imediatos, no qual o sujeito está ali interagindo, ele está implicado, são os ambientes que vão mais influenciar o seu desenvolvimento. É interessante a gente notar como cada estudo, cada livro, cada autor, ele vai ter uma perspectiva, né? Imagine que existe uma escultura. Cada autor está em uma posição para ver a mesma questão. Bronfenbrenner, ele vai abordar muito essa questão ecológica, ele vai abordar muito a questão social, a influência desses aspectos sociais
culturais e políticos no desenvolvimimento humano. Há muitos autores que abordam desenvolvimento, a aprendizagem. Esse autor tem essa perspectiva específica. Um outro autor, que é Piaget, ele aborda todo o desenvolvimento e aprendizagem a partir de uma perspectiva muito cognitiva, ou seja, muito voltado para as funções cognitivas, as funções do cérebro. Mas ele também dá uma atenção especial à afetividade. Apesar de não ser a questão mais importante na sua obra, ele não ignora, assim como algumas pessoas costumam dizer que ele faz. Não é verdade. Piaget, apesar de ser um cognitivista, que é como a gente chama as pessoas, os autores que têm essa perspectiva mais cognitiva sobre aprendizagem, desenvolvimento, enfim, ele ainda assim entende a importância da afetividade, das questões sociais. Inclusive, ele fala sobre um exemplo muito interessante, sobre a percepção. A nossa percepção é sempre enviesada pela nossa história. A percepção é sempre enviesada pela nossa afetividade. A afetividade é sobre questões de vontade, interesse, as nossas emoções e até os sentimentos, que são mais profundos, enfim, ou reflexivos. O exemplo específico que Piaget dá é justamente sobre pintura. Se a gente vai, por exemplo, no museu e várias pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas observam o mesmo quadro. Cada pessoa vai observar mais especificamente um detalhe. Outra pessoa vai observar mais um outro, uma cor, uma pincelada, um traço. Cada um a partir dos seus próprios interesses, da sua própria afetividade, da sua própria história. Em específico, uma frase de Piaget é: não existem elementos cognitivos sem elementos afetivos. Até um dos autores mais cognitivistas que temos sabe a importância da afetividade e de outros aspectos para todo o desenvolvimento humano. Isso tudo é muito importante para a gente abordar a dança. Afinal, a dança é mente por quê? Por que a gente fala que a dança é mente? Por que a mente e a dança estão interagindo intimamente? A dança é mente justamente porque a dança ela inclui tantos e tantos aspectos do ser humano. Se a gente pensa, por exemplo, que a evolução nos trouxe uma consciência mais evoluída, capaz de produzir arte e cultura, provavelmente isso significa que a arte e a cultura vão ter um papel fundamental também nessas funções, nessa consciência mais evoluída. Há também outros autores que abordam essas mesmas questões. Um desses autores é Vygotsky. Vygotsky fala muito de símbolos. E símbolos a gente já falou por aqui, né? Sobre a importância dos símbolos. Em especial, Vygotsky fala sobre os símbolos na linguagem. A gente aprende muito a partir da linguagem. E a linguagem nada mais é do que um símbolo. Ela simboliza significados, objetos, ideias. Existe uma palavra para representar cada uma dessas ideias, objetos, enfim. Ou seja, sempre estamos enviesados na nossa aprendizagem. Vygotsky fala sobre uma categorização quase que instintiva do mundo. Então, um bebê, ele vai tentar ir classificando o seu mundo, entendendo o seu mundo de uma maneira instintiva. A partir de um determinado momento, ele vai entendendo melhor as classificações na língua. A criança ela vai entendendo esse processo linguístico e começando a classificar o seu mundo, entender o seu mundo a partir dos símbolos daquela língua e daquela cultura. Ou seja, a maneira como pensamos, a maneira como aprendemos é sempre
necessariamente, a partir do princípio, colocada dentro de uma cultura. Não apenas influenciada por ela, mas desenvolvida pela cultura. Sem falar necessariamente sobre desenvolvimento, mas falando especialmente sobre aprendizagem, um autor que aborda muito a questão da importância do social para esse processo é Bandura. Bandura tem a sua teoria social cognitiva. A partir dessa teoria, o autor considera todos os pontos importantes para o processo de aprendizagem no meio social. Um importante conceito para esse autor é o conceito de modelos. Um aluno, por exemplo, numa sala de aula, ele terá os seus modelos, as suas referências de comportamento, de estratégias de aprendizagem, de realmente competência em aprender. Então, ele vai sempre se referenciar a essas pessoas. A sua percepção, possivelmente, a sua atenção será voltada a essas pessoas. Uma pessoa absolutamente importante nesse processo e nesse contexto, nesse ambiente, é o professor. Um outro processo que acontece que é muito importante para esse autor é a aprendizagem por observação. Nós aprendemos observando. Nós aprendemos vendo o outro, observando o outro, entendendo como é que é, não em mim primeiro, mas no outro. O outro é absolutamente importante nesse processo. Eu estou querendo falar sobre várias questões que, no primeiro momento, podem não ser necessariamente associadas à mente, mas que estão implícitas. O que você entende por mente talvez não seja nada disso que eu falei. Talvez o seu entendimento da mente seja autoestima, a minha percepção de mim mesma, a minha identidade. Talvez a sua percepção sobre mente seja o que passa pela minha cabeça, quais são os pensamentos ou o que passa pelo meu coração, as minhas emoções. Isso tudo não deixa de ser a mente. Mas eu preciso falar sobre como a mente está inserida num contexto que é amplo, que é social, que é cultural. A mente habita um ambiente cultural, um ambiente social, um ambiente histórico, político. Mas antes de mais nada, a mente habita outro ambiente que é mais imediato e muito mais individual, o nosso corpo. Se não partimos desse princípio, como que a gente vai entender de que forma que se movimentar pode ajudar na autoestima? De que forma que a gente vai entender que a autoestima pode nos levar a nos movimentar mais? A gente precisa partir desse princípio sobre o que é a mente. Talvez não seja nenhuma novidade para quem vive a dança, para quem tem a experiência individual com a dança, de que a dança ajuda em várias questões mentais, de que a dança pode proporcionar autonomia, de que a dança pode ajudar em tantas questões como, por exemplo, a autoestima, o desenvolvimento da minha identidade, a expressão das minhas emoções. Realmente não é novidade para ninguém, né? Pelo menos não para as pessoas que estão inseridas no contexto da dança. Mas por que isso acontece? Por que se movimentar faz tanta diferença para questões mentais, emocionais, enfim? Isso faz sentido justamente porque mente, corpo, sociedade são interdependentes. Eles se influenciam mutuamente. Novamente, não é possível recortar cada uma dessas áreas da nossa vida, do que nos torna humanos. Naturalmente, a gente influencia uma questão à outra. Não só influencia em questões que talvez para algumas pessoas possam parecer mais subjetivas, mas a dança também ajuda em aspectos que são das funções cognitivas, executivas e que estão mais implicadas
nesse processo de aprendizagem que muitas vezes é mais mecânico. A dança, ela ajuda, por exemplo, a desenvolver a memória, a atenção, o controle inibitório e tantas outras questões. A dança ajuda, por exemplo, a criança a desenvolver uma socialização mais saudável, mais adequada, o que naturalmente também vai ajudar no processo de aprendizagem. Eu me lembro em especial também o quanto que a dança ela ajuda no processo de escrita. A dança vai ajudar em movimentos grossos, finos, e isso naturalmente vai ajudar também na aprendizagem escolar. A gente precisa perceber que tudo está conectado. E para a gente aprender, a gente também precisa se movimentar. Para isso, para exemplificar talvez essa questão, muitos autores gostam de trazer a escultura de Rodin, O Pensador. Essa escultura coloca o corpo em destaque. É um corpo que está tensionado, é um corpo que os músculos estão muito em evidência, mas aquela pessoa representada na escultura está se esforçando no processo de pensar e está colocando o seu corpo nessa atividade. O movimento, até mesmo quando a gente está em alguma atividade que a princípio não tem nada a ver com isso, ele vai estar implicado. O movimento vai estar implicado, o corpo vai estar implicado nesse processo. Conhecemos o mundo através do nosso corpo, através do sensorial, através do que percebemos. A mente é sócio-histórica. A mente é corpo. A dança é cultural, é sócio-histórica. A dança é corpo, a dança é mente. Analisando a evolução do cérebro humano, nós percebemos, por exemplo, a partir de evidências fósseis, que dos primeiros hominídeos até o Homo sapiens, quando nós vamos observando num padrão evolutivo, o cérebro ele foi aumentando, ao longo do processo de evolução humana. Da mesma maneira, as funções que esse cérebro era capaz de realizar foram evoluindo juntamente com o tecido cerebral. A partir do surgimento do Homo habilis, que é o primeiro onde nós temos evidências do uso de ferramentas e da manipulação da natureza, que é tido como um marco do surgimento da cultura humana, diversos autores defendem a criação de um ciclo de interdependência entre desenvolvimento cultural e desenvolvimento do cérebro humano, aonde elementos do desenvolvimento da cultura funcionam como estímulos da plasticidade neural, ao mesmo tempo que um cérebro mais desenvolvido permite criação de uma cultura mais complexa e mais intrincada. E essa evolução de diferentes capacidades cerebrais permitiu a nós, humanos, a capacidade de termos uma flexibilidade de comportamentos que são caracteristicamente aprendidos e que vão depender do meio cultural em que aquele indivíduo está inserido. Diferente de outras espécies animais, onde o comportamento, independente da localização geográfica do animal, vai necessariamente estabelecer um padrão, o cérebro humano possui uma capacidade plástica tão grande como resultado desse processo de evolução, que apesar de nós termos comportamentos básicos que são inerentemente humanos, como rir, chorar ou dançar, nós o fazemos de forma diferente dependendo do meio cultural em que estamos inseridos. Apesar disso, uma base comum nós podemos observar destes comportamentos, que parecem estar ali no limite da divisão entre o que são comportamentos que a gente poderia, segundo a Marcel Mauss discute em sua obra, considerar como naturais e comportamentos que nós poderíamos considerar como culturais. E essa distinção é muito difícil de nós fazermos no comportamento humano. Por exemplo, na evolução, quando foi que nós começamos a rir? Se você observar, os outros animais não riem. Eles não têm a mesma percepção de humor
que nós temos. E da mesma maneira, dançar é um ato eminentemente humano que parece, juntamente com a linguagem e com expressões específicas de comportamentos relacionados a sensações abstratas, como o humor, que são inerentemente humanos. Neurologicamente, a dança deriva da ativação de áreas cerebrais que compartilham o mesmo nicho, o mesmo local, com funções cerebrais de alta ordem, como a linguagem e a percepção de tempo. Basicamente, a nossa percepção rítmica é uma dessas bases. A natureza, de um modo geral, ela é completamente rítmica, com ciclos que variam de ciclos de grande duração, como as estações do ano, o dia e a noite, como ciclos fisiológicos que nós possuímos e que nós convivemos com esses ciclos rítmicos desde o ventre da nossa mãe, como os ritmos respiratórios, os ritmos cardíacos, os ritmos prandiais de alimentação, aumento e diminuição da glicose sanguínea e assim por diante. E como um mecanismo de sobrevivência, nós animais precisamos, durante esse processo evolutivo, nos ajustar à percepção, ao adiantamento e à adaptação do nosso organismo com os ritmos do ambiente e do nosso próprio corpo, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Em algum momento na evolução, nós desenvolvemos um sistema de recompensa por sincronização rítmica. Você já percebeu o prazer que você sente quando você está dançando e você sabe a coreografia? Por exemplo, você está numa festa ou numa aula na sua academia, aonde você, juntamente com todos os outros, acompanha a coreografia. Estudos neurológicos já demonstraram que quando nós fazemos movimentos em sincronia com os outros, nós ativamos a liberação de neurotransmissores como a dopamina, que estão relacionados com a sensação de prazer. Sincronizar com ritmos nos dá a sensação de prazer. Da mesma maneira ocorre naturalmente quando você está ouvindo um ritmo ou um som e naturalmente você balança ou faz algum movimento relacionado com esse som. E essa característica é eminentemente humana. A dança, por um ponto de vista, por uma visão das neurociências, nós podemos defini-la como um ato de sincronizar movimentos de forma rítmica que ocorre espontaneamente, podendo ser iniciado pela música e que, conforme o ritmo muda, o padrão de movimento muda de acordo com o ritmo. E isso é dependente e, ao mesmo tempo, ativa diversas áreas cerebrais que são resultado de um processo evolutivo extremamente longo e complexo que envolve áreas e capacidades cerebrais que parecem ser eminentemente humanas. Go, 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 go.